Um estudo revelou que 51% das mães brasileiras de crianças de até 3 anos sentem culpa na maternidade. Elas se sentem culpadas em relação aos bebês por acharem que poderiam fazer mais por eles. Algumas também têm o sentimento de querer voltar à vida que tinham antes do nascimento da criança. Os dados fazem parte da pesquisa Parentalidade Real, realizada pelo Instituto On The Go e encomendada pela Huggles. O estudo, que contou com 1.010 mães e pais de crianças de até 3 anos de todo o Brasil, foi realizado em fevereiro de 2022. Os participantes tinham entre 25 e 40 anos. Segundo os realizadores, a amostra é representativa no país. Para nos ajudar a entender esse sentimento de culpa, vamos conversar com Simone Fusaro, fonoaudióloga, educadora e orientadora familiar. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Bom dia, uma alegria estar aqui. Por você ter aceito o nosso convite. Vamos começar? Antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, o que você faz. Explica um pouquinho pra gente. É uma história muito recente, né? Sou uma jovenzinha. Então, eu comecei minha formação no magistério, né? Então, fiz magistério, que hoje em dia acho que nem existe mais, né? Hoje em dia acho que nem tem mais. Mas aí depois fui fazer fonoaudiologia, fiz mestrado em educação e depois agora, por último, um master em orientação familiar, matrimônio e família, né? Esse percurso profissional, assim, interessante, né? Diferente, porque primeiro que eu tinha sempre um interesse muito grande pelas questões de linguagem, um carinho muito grande por crianças com necessidades especiais. Então eu trabalhava desde o magistério, desde antes do magistério, trabalhava numa escola familiar. E me atraía muito, assim, essas crianças que tinham alguma necessidade especial. Então eu fui para a fonoaudiologia. E como todo bom filho a casa torna, né? Eu fui observando que se eu não trabalhasse muito com as famílias, eu não conseguia resultado com as crianças, né? E aí voltei, comecei esse caminho de volta à educação, mas via orientação familiar. Então, hoje eu trabalho muito com orientação familiar, atendo como fonoaudióloga também, e trabalho na internet, né? Através do Instagram eu desenvolvi um curso que chama Preparando o Voo, que é um curso que eu já fiz presencialmente, é um projeto, na verdade, onde eu vou acompanhando os pais para que eles desenvolvam um projeto educativo para os filhos, né? A gente precisa entender hoje que a educação familiar, ela precisa ser estruturada, porque foi-se o tempo que as famílias estavam dedicadas à educação dos filhos, né? Então, como hoje a dinâmica da família é muito diferente, as demandas são muitas, então tem a necessidade de se preparar bem isso, né? E esse projeto pretende ajudar as famílias nessa preparação. Legal. E você entende um pouquinho desse meio escolar também? Ah, né? Sim, eu trabalhei mais de 30 anos dentro de uma escola de educação infantil. Legal. Simone, para a gente começar, vamos falar um pouquinho dos fatores que provocam esse sentimento de culpa nas mães? Então, isso é um problema enorme, né? Que eu acho que a gente tem hoje em dia. Eu costumo dizer que a culpa nasce antes da criança, né? A gente grávida então, já tá se sentindo culpada. É porque eu não descansei, porque eu passei o dia muito agitado, porque o nenê tá mexendo muito, porque eu acho que eu tava muito agitada no trabalho. Então eu falo, gente, para, né? Pelo amor de Deus. Eu acho assim, Janaína, existe uma idealização muito grande hoje, né? São vários fatores. Então, primeiro que nós, mães, sabemos, mesmo que o mundo não diga isso, nós sabemos que gerar uma vida é algo muito grande, tá certo? Responsabilidade. É uma responsabilidade imensa, é um privilégio, acho que assim, é um privilégio. Eu me espanto quando eu vejo as mulheres falando, eu preciso me empoderar. Eu falo, gente, mas mais poder do que você já tem, né? Quem que pode ter uma vida dentro de si,
né? Então, assim, lógico que tudo nessa vida tem ganhos e perdas. A gente não pode ter só vantagens, né? Então é uma oportunidade enorme, mas é uma responsabilidade muito grande. E como hoje nós mulheres nos dedicamos muito ao trabalho, então a gente já se sente em débito com a questão da maternidade. Acho que uma das coisas que a gente não toca, as pesquisas não falam, tá, Janaína? Mas é uma coisa que na minha experiência, na formação que eu tenho, a gente valoriza muito, é a questão da ordem, né? Então, assim, a hierarquia. Se nós conseguíssemos colocar uma hierarquia nas atividades, e se nós tivéssemos clareza dessa hierarquia, eu acho que a culpa diminuiria muito, né? Porque daí a gente põe a energia em cada lugar e um tempo mais adequado para cada atividade. Mas como hoje em dia as coisas estão muito, as pessoas estão imediatistas, existe um panorama de perfeccionismo que, gente, na vida real isso não acontece. Não existe perfeição. Você é mãe, sim, eu sou mãe, nós não somos perfeitas, erramos muito, né? Então, a arte de educar é você aprender com o erro. Exato. E saber tirar do erro um caminho de sucesso, né? Então, eu acho que isso está atrapalhando demais. Não só as mães, tá? Acho que as mães são, assim, culpadas por excelência, né? Mas os pais também, a família de um modo geral. É porque a gente, essa questão do erro, a gente parece que não quer viver o erro, né? E aí não vive aprendizagem. Não vive aprendizagem. O peso do erro tá muito grande, né? Então, assim, nossa, como que eu fiz isso? Gente, olha, somos humanos, não somos perfeitos, né? Perfeição aqui nessa terra não vamos encontrar, né? Essa mesma pesquisa apontou que mães de todas as configurações familiares também afirmam que se sentem julgadas. Questionadas se concordavam ou não com a frase "me sinto julgada como mãe", 42% responderam que concordavam com a sentença. Quais os impactos desse sentimento de se sentirem julgadas tem para o bem-estar emocional da mãe e também do filho? Então, Janaína, eu vou dar um passinho atrás, né? Eu atribuo isso à imaturidade hoje, tá? Porque é óbvio que as opiniões importam, né? A gente dizer que a gente não se importa nunca com a opinião dos outros, não é verdade. Mas eu acho que a gente está numa sociedade onde a opinião alheia ganhou um peso muito grande, né? E isso, para mim, está vinculado à falta de maturidade e à falta de clareza nas ações. Então, se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, qualquer palavra externa me desestabiliza, né? Se eu não sei, se eu não tomei aquela atitude, eu não tomei aquela decisão em primeira pessoa, com consciência do que eu estava fazendo, qualquer comentário vai me tirar do eixo, entende? Então, essa sensação de estar julgada, e de novo, né, eu acho que vai aparecer uma questão aqui na nossa conversa, que é uma coisa que para mim é muito importante. A sociedade moderna está vivendo muito de sensações e de sentimentos. Então, eu me sinto julgada. Bom, mas será que eu estou sendo de fato julgada? Ou será que isso é um sentimento? Porque entre o fato e o sentimento tem uma distância. Só que a nossa sociedade está muito sentimentalista. Então, mas eu estou me sentindo julgada, eu me sinto... E aí eu fico vítima da situação. E a gente tem que ser pai e mãe em primeira pessoa. Eu não sou vítima, eu sou protagonista disso daqui. É uma oportunidade que eu estou tendo. Eu preciso realizar, né? Então, é muito importante que as pessoas se descolem um pouquinho do sentimento e tentem olhar para os fatos, né? O que é ser julgado? Então, às vezes, o que eu observo? Mas a avó deu uma sugestão ou falou uma coisa. Pronto, ela está me julgando. Não. Ela está só dando uma opinião. E uma opinião
ela pode ser excelente, pode ser bem-vinda, pode agregar a minha ação, ou eu posso simplesmente agradecer e descartar, né? Assim é a vida, né? Então, mas para isso eu preciso estar no comando da situação. Então acho que essa sensação de estar julgada e tal, vem muito da imaturidade. Nós não estamos preparados mais para o papel de ser pai e de ser mãe. Se a gente pensar historicamente, as mulheres, elas eram preparadas no seio da família para ser mães, né? Sim. Eu tenho mais idade, né, do que vocês todos aqui, então assim, o que eu lembro? A minha mãe dizia muito isso para mim, assim, isso aqui é muito importante que a mamãe faça. Olha, quando você for mãe, precisa fazer isso, isso e isso. Ah, o marido, a gente cuida assim, assim, assim. Hoje em dia isso não existe praticamente nas famílias. As mulheres não são mais preparadas para a maternidade, os homens não são preparados para a paternidade. As pessoas são preparadas para a vida profissional. O que você vai ser quando crescer? E é uma pergunta do campo profissional. E aí, quando elas se deparam com a maternidade, com a paternidade, elas estão despreparadas. E aí, todo juízo sobre a atitude delas, juízo que eu digo assim, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de abala, né? Então põe o sistema em pane, porque e agora? Né? Estão me julgando, eu não estou conseguindo fazer. Então acho que é um pouco mais complexa a situação, sabe? Não é só inibir os julgamentos. Na verdade, é trabalhar com a postura da mãe, com a postura do pai. Vocês estão conscientes? Vocês estão certos do que vocês estão fazendo? Então, sigam, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem... Engraçado, né? A gente vai casar, a gente faz curso para casar. A gente vai batizar, a gente faz curso para batizar. E para ser pai e para ser mãe é o único... que não tem um pré-requisito, né? E eu acho que é uma tarefa, principalmente hoje, porque eu acho que tem muita informação, eu acho que para essa geração é uma vantagem o acesso a muitas teorias, até as questões de psicologia, que antigamente as famílias erravam, às vezes sem consciência que estavam errando, porque não tinham acesso a esse tipo de informação. Mas também eu acho que são muitas informações fragmentadas, sim, né? Trechos de informações que as pessoas não se aprofundam, isso, não têm consciência dela completa, e aí isso também se sentem julgadas, porque neste ponto de vista estou fazendo errado. Isso. E você sabe que isso é uma coisa, assim, que me toca profundamente. Porque eu observo nas famílias, é um mosaico. É um mosaico. Então, assim, é um pedacinho a disciplina positiva, a comunicação não violenta, o quarto montessoriano, a cama compartilhada, né? E aí as pessoas fazem uma confusão com aquilo e acabam colocando em prática uma coisa que no fundo não é nada. Exatamente. No fundo não é nem disciplina positiva, nem criação neurocompatível. Eu falo, meu Deus do céu, que difícil. Deixa às vezes a criança perdida e sem querer, na verdade, né? Porque não, eu acho que a gente sempre quer acertar enquanto mãe, né? Exatamente. Ninguém quer errar. Ninguém quer errar. E às vezes ninguém acorda de manhã falando, não, hoje é o dia que eu vou estragar a vida do meu filho. Ninguém faz isso. Exatamente. Né? Só que você tem um acesso. Então, é muito bom que a gente tenha acesso a informações. Só que eu vejo dois problemas aí, sabe, Janaína? Primeiro, que é aquilo que nós estávamos conversando antes. Antes, no próprio seio da família, você aprendia a ser pai e mãe. Porque a família estava muito voltada para formar famílias. Uhum. Né? Então o curso que a gente fazia era esse, né? Você ia aprendendo com seu pai, com sua mãe, com aquele convívio diário, tal. Mas não existia uma formação também. E muitos erros aconteceram e aconteciam, sem dúvida nenhuma, né? Hoje os pais têm muita informação, mas muita informação sem base, sem uma base teórica. Então,
é uma das preocupações que eu tenho sempre que eu falo no Instagram, porque eu tenho medo dos vídeos. Os vídeos são curtos e eles voam. Então tem vídeo que tem 4 milhões de visualizações e fala, meu Deus, que medo, né? Que medo, o que vão entender disso daqui? Colocar a base teórica, onde você se embasa? Que tipo de pessoa é essa que eu estou querendo formar? O que eu penso que é a formação de uma criança? Quem é a pessoa? Né? Então, quando você não tem essa diretriz, você vai fazendo uma colcha de retalhos. Eu acho que até tem, porque assim, a gente faz alguns projetos aqui, e quando você faz algumas atividades mais direcionadas no sentido de o que você quer para o seu filho lá no futuro e coisas desse tipo, sai sempre a questão dos valores muito claros. Ah, sim. Mas eu acho que tem muito essa coisa da felicidade hoje em dia, que tá muito... E você fala bastante disso no curso, sim, né? O que é felicidade, né? Mas por isso que eu tô te falando, Janaína, quando eu falo da base, não assim as metas, mas a base, que é a base teórica mesmo, assim, olha, quando eu penso o que é felicidade, todo mundo quer filhos felizes, livres e donos da sua vida. Mas o que é a felicidade, né? Porque às vezes a gente confunde a felicidade com prazer. Exatamente. Felicidade com prazer, a felicidade com conforto. Que é a felicidade da rede social, Que é a felicidade da rede social, entendeu? Então assim, você olha ali, aquela família da Doriana, sabe? Todo mundo rindo, todo mundo se entendendo, a mãe é amiga da filha, o pai é amigo do filho. E eu sempre falo isso, gente, olha só, amigos... Vai ter um monte, né? Monte. O seu filho pode ter infinito. Amigo de verdade, infinitos não. São alguns. Finitos, né? São alguns. Mas pai e mãe é só você, é só seu marido. Que ninguém vai topar. Ninguém vai fazer esse papel. Ninguém. Entendeu? Então, assim, quando uma mãe abre mão de ser mãe para ser amiga, uma vez numa dinâmica que eu tava fazendo com mães, uma mãe chegou arrasada. Era um grupo de mães, ela estava arrasada. Tô muito triste. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Achei que alguma coisa grave, né? Ela falou assim, a minha filha, de 3 anos, me falou que eu sou chata. Eu falei, E quantas vezes a gente mais sobre isso? Quantas vezes a gente não vai ser? Aí ela falou assim, não, porque eu nunca pensei isso, porque eu achava a minha mãe chata e tudo que eu não queria ser era chata. Eu falei, mas olha, bem-vinda à maternidade. Porque se você nunca for chata para sua filha de 3 anos, você não foi mãe. Exatamente. Entendeu? Porque você que eles mais falam. Você precisa colocar limite, você precisa mostrar para ele que aquele prazer que ele quer naquela hora não é um bem, então não pode acontecer, né? E ok, é a vida. Né? Mas nós não temos mais a paciência de esperar o resultado a longo prazo. Porque na verdade, Janaína, assim, os nossos filhos, eles vão de fato valorizar a nossa ação quando eles já estiverem mais crescidos, quando eles estiverem maduros, quando eles conseguirem entender o quanto te custou aquele não, o quanto te custou aquele limite que você precisou colocar, aquela festa que não aconteceu, aquela saída com um amigo que você teve que segurar, aquela regrinha ali para o convívio. Isso custa pra gente. E às vezes a gente quer que eles entendam no momento. No momento, se eles tivessem capacidade de entender, eles não precisavam de alguém para ajudar. Exatamente. Entendeu? Então acho que isso é muito importante dos pais perceberem, né? Não vale a pena ser amigo, porque você pode ser muito mais, né? Você vai ser também amigo. E é o que vai fazer diferença na vida da criança, é o ser muito mais, né? É o ser muito mais. Para os pais, a culpa é um sentimento presente em 41% dos entrevistados. Eles também sentem que poderiam fazer mais pelos filhos, né? Isso a gente sempre, né? A gente sempre acha que não é o bastante. E 26% se sentem julgados pela paternidade. Você que atende muitas famílias,
tanto pais quanto mães. Como que você vê o senso de responsabilidade na educação dos filhos? Existe mesmo uma maior responsabilidade para as mães ou isso depende muito da relação e do dinamismo do casal? Olha, Janaína, essa pergunta é excelente. Assim, se a gente for pensar naturalmente, o impulso natural, eu vejo que a maioria das mães tem aquele compromisso assim, parece que nato. A gente acaba meio que tirando o pai da jogada. A gente assim, sabe, é um vínculo muito profundo. É um vínculo muito profundo. Aquela pessoa tá dentro da sua barriga desde uma sementinha. Então, quando cresce, quando nasce, você percebe que sem a amamentação não sobrevive, sem o seu cuidado não sobrevive, né? Então, você é única na vida dessa criança. No primeiro momento da vida, gente, pais são maravilhosos, eu adoro os pais precisam ser presentes, mas no primeiro momento da vida da criança, a mãe é fundamental. Isso é inegável, E então a mãe já desenvolve essa responsabilidade desde o momento da concepção. Você já tem, né, aquela responsabilidade de cuidar, de não cair, né, do que você vai comer, do que não vai comer, remédio. Tudo influencia diretamente na vida da criança, tudo. Então, pronto, nasceu uma criança, nasceu uma mãe e pronto, né? O pai, ele vai ser forjado ao longo desse processo, mas sem ter esse vínculo primário com a criança, né? Então o pai acompanha o quê? As mudanças no corpo da mãe, acompanha as dificuldades da esposa, ajuda, aliás, o papel do pai, né? Dá um conforto para a mulher, dá uma assessoria ali para a mulher, né? Mas ele vai desenvolver isso depois. Agora, o que acontece, né, Janaína? De novo, a gente tem que voltar para as bases da coisa. As mulheres saíram para o trabalho e se colocaram no mercado de trabalho como homens, né? A gente fez um movimento intenso. Não tem mais ou menos, né? É intenso, né? Então as mulheres estão lá no mercado de trabalho, trabalham não sei quantas horas por dia, galgam os mesmos cargos e status e tudo mais. Muito bem, perfeito. Só que aí a gente quer que o homem tenha com a criança a mesma relação que nós temos. E, gente, não é natural. Não tem cordão umbilical com o pai, né? O que o pai come não faz diferença na alimentação da criança, tá certo? Então, assim, não é assim naturalmente. Isso não dá para a mulher exigir do pai esta relação primária. O que dá para construir sim isso assim, é ponto nesse projeto, o primeiro módulo que eu desenvolvo com as famílias é a parceria, né? Os pais como equipe. Os pais precisam ser uma equipe. Agora, como equipe, Janaína, assim, quando você tem uma equipe, pensa numa equipe de, sei lá, futebol. Não sou muito esperta ali no futebol, mas vamos lá. Eu sei que tem uns na defesa, tem uns no ataque, tem uns no meio do campo, tem o goleiro. Então, equipe, cada um tem uma função, cada um tem um papel. Existe uma cooperação. Se só tiver na equipe centroavante, não vai ter defesa. Tá certo? Então a equipe, o pai e a mãe tem que ser equipe porque eles têm que se complementar. Justamente a mãe, por esse vínculo assim às vezes tão próximo, pode tender a proteger mais em algumas situações. O pai é aquela pessoa maravilhosa que tem que entrar na relação impedindo a simbiose. Falando assim, ó, você é a mamãe, você é o filhinho. E deixa eu contar uma coisa, a mamãe é minha. Exatamente. A mamãe é minha esposa, né? Então, você é nosso filhinho, né? Então, assim, o pai é fundamental. Mas só que precisa ter essa parceria, né? Então, a gente precisa construir juntos o projeto educativo. E os pais, eles se sentem culpados, muitas vezes porque eles estão fora. Eles olham o vínculo da mãe. Olha, o meu marido, ele dizia assim, quando eu estava amamentando, às vezes ele ficava do lado, ele falava assim, olha,
se tem uma coisa que eu sinto inveja, ele falava, é do olhar que o nenê dá pra você quando você tá amamentando. Não, e nos primeiros anos de vida a criança só quer a mãe, né? Ela não quer então, pai de jeito sabe, nenhum. Aquele olharzinho assim, na hora que você tá dando de mamar, é a coisa mais deliciosa do mundo. Gente, sem idealização. Dói pra caramba o peito, cansa. Tem hora que você quer que tivesse um seio avulso assim pra você pôr na boca da criança porque você tá cansado. Sem idealização, mas que é delicioso você perceber aquele vínculo, E o meu marido olhava para aquilo e falava assim, eu nunca vou ter um olhar desse. Gente, ele é super amado pelos filhos. É um paizão, participa, os filhos gostam. Mas é óbvio, são amores com matizes diferentes, né? Então acho que essa parceria, sabe, Janaína, pra gente vencer essa culpa, precisa ter uma parceria madura, onde cada um saiba o seu papel. A mamãe vai trocar a fralda de um jeito, o papai vai trocar de outro. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, a fralda tá lá. A mamãe vai brincar de um jeito, o papai pega aquela criança, joga pra cima, né? Mas deixa ele brincar, porque às vezes a gente faz assim, mas não faz isso. Ai, cuidado, não é assim que troca. E aí o pai vai ficando assim, né? Amarrado. Daí a gente diz pro pai assim, você não ajuda. Quando ele vai ajudar, aquela ajuda não passa no crivo da mãe. Eu lembro que quando os meus eram pequenos, a roupa, né? A combinação de roupa de homem é uma beleza. E aí eu falava assim, mas como você colocou isso com isso? Aí, ele não queria mais fazer. Então, escolhe assim, você. Exatamente. Escolhe você. Porque a gente tira. Então, na verdade, a gente precisa ser muito esperta. Né? A gente precisa ir dando uns toques e tal, né? E ajudando naquilo que pode ajudar, e depois, gente, aceitar que não acontece nada também, se tu vai para um parque e não tá tão combinando, exatamente. Entendeu? Tudo bem, né? Faz parte do relacionamento do casal. O que não tá bom hoje? O filho parece que separa os pais. Ele ocupa um lugar que não é de filho, né? Exatamente. Entendeu? Quando eu vejo essa coisa da cama compartilhada, por exemplo, meu cabelo arrepia. E às vezes parece que ele tem um lugar de pais dos pais, né? Porque às vezes a criança tá decidindo muita coisa dentro de casa que ela não tem. Eu vejo que ela não tem maturidade, não tem condições para tomar a decisão que ela tá tomando. E às vezes ela toma decisões sem saber nem o que ela tá fazendo. Sabe o que é? Os pais obedecem. Nessa coisa da felicidade. Os pais obedecem àquela demanda de prazer imediato da criança. Então a criança tá ali, mas ela quer, o que tem? O que tem? Então os pais vão obedecendo. Mas ela vem pra nossa cama e ela chora e ela tá com medo. Sim, normal. Toda criança pequena passa por medos, passa por insegurança, chora, vai pra cama do pai, vai pra cama da mãe. Qual que é o nosso papel? Pega, leva de volta. Não, você vai ver, você consegue. Eu fico aqui até você pegar no sono. Vai embora. Cansa, claro. Todo mundo faz isso pulando de alegria? Não, claro que não. Até porque no dia seguinte você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Acordar cedo e trabalhar. Né? Mas é esse o papel. Entendeu? Só que aí, voltando pra culpa, você tá cansada porque trabalhou o dia inteiro. Teu filho acorda à noite, você não maneja bem essa situação porque você tá cansada e sabe que vai trabalhar no dia seguinte. Aí você não faz o que deveria. E é lógico que você vai sentir culpa, porque você sabe que você está sonegando para a criança a ajuda que ela precisa para crescer de um modo mais adequado. Entende? Então assim, puxa, mas a gente cansa, a gente precisa trabalhar. É verdade, por isso nós precisamos ter ordem e hierarquia. Por isso que a gente tem que ter clareza de ideias, para saber assim, bom, o que é importante, fundamental, que eu não posso abrir mão, o que eu consigo abrir mão, né? Então, para a gente poder ordenar a vida. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? Eu nunca parei de trabalhar. E com tudo que eu estudei, eu nunca parei de estudar também. E eu tenho 3 filhos.
Né? Então assim, você também, você tem 4 filhos, não é fácil, né? E você trabalha, sim, tá certo? E desde sempre. Desde sempre. Então, é possível? Claro, mas precisa ser. Muita coisa. Mas você tem que saber conciliar, você tem que saber equilibrar os pratinhos. Né? Não pode... Tem hora que você vai precisar fazer uma opção pela tua família e abrir mão de algumas coisas do trabalho. Né? Então, e vice-versa. E vice-versa. Então, você vai ter que contar mais com o teu parceiro em algum determinado momento, que no trabalho você é mais exigida ou você tem um projeto mais importante ali. Você vai precisar abrir mão, às vezes, de uma promoção, de uma oportunidade, porque você está dedicada à sua família. Né? Você tem uma criança menor e... Não é hora de fazer tal coisa e depois... Vamos contar que a oportunidade vai aparecer em outro momento, né? Ou que eu vou trabalhar para que ela apareça em outro momento. Mas para isso eu preciso ter clareza de hierarquia. O que é mais importante a cada momento da minha vida, né? E outra, a gente faz o melhor possível, porque o impossível não dá para fazer. Então cada um oferece o seu melhor. Tendo retidão nessa intenção, olha, eu sei que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, pronto, porque é isso que nós podemos fazer. Não tem... As pessoas às vezes perguntam, Simone, você fez tudo isso que você ensina com seus filhos? Gente, claro que não. Claro que não. Você acha que quando eu tive minha primeira filha com 25 anos, eu sabia o que eu sei hoje? Claro que não. A gente vai aprendendo, né? Foi inclusive ela que me ajudou a correr atrás dessa aprendizagem. Sim. Né? Então, tá tudo bem. Né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Entendeu? Então, acho que isso também as pessoas têm que saber. A gente oferece o melhor a cada dia. Cada dia a gente tem que acordar e falar assim, ó, hoje o meu melhor. Ah, mas fulano faz tal coisa. Bom, mas fulano não sou eu. Né? Fulano é fulano, eu sou eu, né? Tem que falar pro filho isso, né? Porque tem muito essa comparação, né? Mas a mãe do fulano, eu falo muito isso pros meus, mas como é que é o nome da mãe do seu amigo mesmo? Porque... então, não sou eu. Exatamente. Então, porque a gente tem muito essa insegurança hoje em dia, né? De ter que fazer o que a outra pessoa tá fazendo, mesmo achando que aquilo não tá certo. E sabe o que acontece, Janaína? Isso eu acho muito importante falar para as pessoas que estão acompanhando aqui. Cuidado com o que vocês veem no Instagram. Porque o que a gente vê no Instagram é a coisa pronta. Mas não significa que não existem dificuldades na vida das pessoas. Né? Então, ontem... eu olhei lá diversas postagens bonitas, etc e tal. Tá, mas assim, e os perrengues para chegar nessa postagem? Existe na vida de todo mundo. E as pessoas com essa mentalidade aí de rede social, de muita foto, muita informação e tal, eventualmente tem um outro mais, né, que colocam lá tomando soro no hospital, né? Mas ninguém coloca limpando a casa, juntando lixo, dando bronca no filho. Isso é muito raro você ver. Sim. Tá certo? Então as pessoas ficam idealizando, na família do fulano, tudo é cor-de-rosa. Não, gente. Parece que tem uma pressão que tem que evitar o desconforto a qualquer preço, né? Desconforto faz parte da vida. E o desconforto na vida da criança vai trazer, vai tirar dela a potência para superar. Então assim, nós temos como pessoas uma potência enorme, né? A gente tem a potência da vontade que hoje em dia não está sendo usada, só do desejo, né? Então eu costumo distinguir, desejo é aquele impulso pelo prazer. Então a criança quer mais isso, quer mais aquilo, quer pôr a mão onde não pode, quer um doce, é o desejo. Agora, a vontade é quando a gente se determina a alguma coisa que é boa. E esta potência da vontade, nós adultos estamos com dificuldade. Porque nós já não fomos educados, né? Não a minha geração, mas a geração que hoje é mãe mais novinha aí, né, das crianças, já não foi educada com essa potência, com a fortaleza, com a virtude da fortaleza.
Então, o que acontece? A gente não ajuda o filho a descobrir essa potência, né? Ah, mas o meu filho não gosta de comer legumes. Tudo bem, não precisa gostar. Ele pode comer porque é bom, mesmo que ele não goste muito. E aí... Tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Então, eu falo para as mães, é um pedacinho assim, ó. Só um pedacinho. Mas é um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois de amanhã. E aí a criança... E você vai dizendo para ela assim, mas você é forte, você não gosta, mas você consegue comer mesmo sem gostar. Eu também não gosto de tal coisa, mas eu como. Porque eu sei que eu vou ficar mais forte. Eu sei que vai fazer bem para minha saúde. E pronto. Entendeu? Só que hoje a gente vive de prazer, de conforto. Ai, mas se eu não gosto, por que eu tenho que comer? Né? E depois a gente vê muitos jovens doentes, muitos... E lá no futuro eles vão culpar a gente porque eles vão tomar consciência, né? Então acho que a gente tem que escolher. A gente tem que escolher em que momento a gente vai querer lidar com isso, porque se não for agora sendo a chata, lá na frente a gente vai ser julgada. A negligente. Pela negligente. Exatamente. A negligente. Porque o adulto ele consegue fazer essa análise. Exatamente. E falar, puxa, minha mãe poderia ter feito isso e não fez, né? Eu dizia pra minha filha, ela às vezes é super questionadora, mais velha tal, e ela falava assim, é porque eu não acho justo tal coisa, né? Maiorzinha, adolescentezinha, eu não acho justo, porque minhas amigas podem... Eu falo assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. A sua opinião sobre o meu modo de ser mãe, eu vou aceitar, vou ouvir depois que você tiver 25, 28 anos. Falei, tá bom? Quando você for adulta, aí você me fala o que você achou. Por enquanto, filha, eu tô fazendo o melhor que eu posso. E pronto, né? E aí um dia desses ela falou aí, foi entrevistada por uma pessoa e a pessoa depois me contou, né? Porque eu também, foi um processo que a gente passou lá em família e a pessoa depois me contou, falou assim, olha que legal, né? Que a tua filha falou, ela falou assim, não é fácil ser filho da Simone. Porque ela é exigente. Mas hoje eu valorizo que ela reconhece que ela porque eu estou no meu trabalho, né? E ela é produtora e trabalha com uma equipe grande. Ela falou, eu estou no meu trabalho e eu vejo que eu consigo lidar com situações que muitos da minha idade e homens, inclusive, não conseguem lidar. Ela falou assim, então, a gente aprendeu a tirar do limão uma limonada, entendeu? E a vida... Essa é a vida, né? Aí eu falei pra ela, viu? Valeu a pena eu esperar até depois dos 25 anos. Simone, na minha experiência como mãe de 4 meninos e também todo esse tempo aí como educadora, já faz mais de 28 anos, eu percebo que a gente não tem a mesma rede de apoio hoje em dia que as famílias tinham antigamente. Eu ainda tenho uma ajudinha ali e isso faz uma diferença, mas a gente vê que muitas famílias hoje em dia não têm essa rede de apoio e também momentos familiares, né, tanto para o pai e para a mãe, né, com tios, avós, quanto para as crianças ali com outras crianças. Você acha que essas redes de apoio, elas que eram mais comuns antes, impactam também na criação dos filhos hoje em dia? Olha, eu vejo que sim, né? Eu vou fazer uma distinção, Janaína, do que era a rede de apoio antes e do que as pessoas chamam de rede de apoio hoje, né? Eu vejo muitos casais novos aí falando da rede de apoio, assim, né? Então, os avós, uma babá, a escola, e é muito diferente dessa rede de apoio que nós tínhamos antes, que era um pouco mais esse convívio familiar mais intenso, né? O que acontece? A gente, historicamente, tinha um convívio mais horizontal, né? Então, assim, você convivia mais com avós, com tios, com primos, existia mais esse espaço de convívio. E, como fruto de uma sociedade que busca conforto, que busca prazer, que busca a realização profissional e tá vendo a felicidade de um modo torto, o que acontece? Você vai separando um pouco do núcleo grande, da grande família. Porque é óbvio, conviver custa.
Conviver custa, né? Então assim, a mesma sogra que é chata, que não sei o que não sei o que lá, é a doce vovó que cuida do seu filho, tá certo? É a mesma pessoa. Então você precisa conseguir conviver com essas coisas. E quando a gente perdeu fortaleza, perdeu a paciência, perdeu temperança, né? Não tem mais essa vida de virtudes. O que você quer? Não, eu tô na minha casa, com os meus filhos, fazendo aquilo que eu quero, tal. Só que aí ninguém vive sozinho. Aí a gente se vê numa enrascada, porque vai ter uma hora que você vai precisar desse apoio, né? Então, o meu sábio pai, que já tá no céu, ele dizia assim, o que é bom para rir é bom para chorar, né? Então assim, olha, é isso. Eu vou precisar, o convívio é isso. Eu tenho as minhas qualidades e tenho meus defeitos. Eu tenho minhas limitações e tenho a minha potência que eu posso oferecer para os outros. E o outro também. E isto forja a virtude. Isso tem feito muita falta para as crianças, né? Porque as crianças têm aprendido isso só na escola. Só na escola. Porque antes ela aprendia também com os primos, né? E sabe o que acontece, Janaína? Eu acho que a perda maior que as pessoas não estão notando é o seguinte. A criança perde a origem. É muito importante na vida de cada pessoa o sentido de pertença. Eu pertenço a esta família, que tem esta história, que tem esses valores, que o meu bisavô veio não sei da onde, por isso que era importante tal coisa, e eu sentava assim na mesa e ficava ouvindo a história da minha avó e do meu avô. Eu, por exemplo, eu, Simone, a minha avó tinha um sonho que eu escrevesse a história da família dela, que ela me contava, porque ela me contava e eu ficava ali tentando entender e que diferença isso fez para minha vida. Por quê? Quando a gente fala hoje de ter clareza de valores, vem dessa herança. Vem dessa herança, porque eu sei o que meu avô e minha avó plantaram, eu sei o que minha mãe e minhas tias lutaram por viver. Eu vejo hoje que com todas as dificuldades e todos os desentendimentos que foram acontecendo ao longo da vida, eles se amam e procuram estar juntos quando eles podem. E olha, acho que o mais novinho lá dos meus tios tem 70 anos e o mais velho 82, que é minha mãe, e eles procuram conviver. Eu ainda tenho um convívio enorme com os meus primos, né? Cada reunião de Páscoa, de Natal na minha casa é de 35 a 50 pessoas, né? Por quê? Família, mas essa família mais estendida. Agora, custa? Lógico que custa. Até que horas você ficar arrumando, lavando, e aí as pessoas falam assim, ai não, pelo amor de Deus, não quero ter trabalho. Mas gente, tudo que é bom dá trabalho, né? Então eu acho que nós precisamos resgatar isso, Janaína. As famílias precisam rever essa importância, sabe? Como é importante transmitir para os filhos esse sentido de pertença. E isso sim é uma rede de apoio que excede, extrapola toda ajuda material, sabe? Eu fico com o meu netinho, posso ficar, lógico que é uma alegria mas aí as avós hoje trabalham, né? Eu sou avó, eu trabalho, né? Então tem isso também. Mas a gente pode dar um jeito e a gente... Coração sempre expande, sempre cabe, sempre acha uma saída. Mas a gente precisa estar aberto para crescer em capacidade de se doar. A gente precisa entender, eu gosto muito de falar isso para as pessoas porque eu acho que isso esclarece um pouco. Tem um caminho que é o caminho da felicidade. Nós pessoas, nós nos realizamos, nós nos sentimos felizes quando a gente consegue dar algo do nosso mundo interior, da nossa riqueza interior para o outro. Ajudar alguém. Né? Então, quando eu dou, não é eu dar uma coisa, é eu me doar. Quando algo que sai da minha riqueza interior contribui na vida do outro, isso é felicidade. Aí a gente encontra felicidade de verdade. Isso independe de bem material, independe de viagem, independe de oportunidade, isso depende de mim. Só que assim, o que eu posso dar para o outro? Só o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou.
E nós, pessoas, temos uma potência enorme. Só que se a gente não transforma essa potência em ato, se a gente não aprende a direcionar a nossa vontade, a colocar empenho nas coisas que valem a pena, a ganhar virtude, então a gente fica com um mundo interior muito pobre, muito egoísta, muito pequeno. A gente não se domina, a gente fica vivendo de impulso. Então eu não me domino, porque a virtude é justamente eu conseguir me vencer, eu me dominar. Se eu não me domino, eu não me tenho. Se eu não me tenho, eu não me dou. E aí não consegue chegar. E daí eu não consigo chegar na felicidade. Porque eu fico buscando a felicidade no sentimento. E o sentimento passa. Sentimento vem e vai. Hoje os casamentos acabam porque o amor acabou. Gente, mas que amor que acabou? Acabou o amor, sentimento. Esse daí, minha filha, acaba, até do filho passa. Não é? Tem Quando você hora, acorda 3, 4 vezes à noite, você fala, meu Deus, a minha filha tá com um nenenzinho pequeno, ela fala assim, mãe, tem hora que eu pego a Maria Tereza e dou pro Maurício e falo, segura essa criança. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque você não tá, você vai falar que essa hora é hora de amor? Não, amor é decisão. Amor é decisão. Eu vou decidir amar esta pessoa. Essa pessoa que eu escolhi, essa pessoa que eu gerei. Mesmo naquela hora que ela te tira do sério. Mesmo na hora que ela te tira do sério. E amor não é, ai filhinho. Não, não. Amor é você conseguir estar envolvido 100% pelo bem da pessoa. E às vezes vai ser dando uma bronca, às vezes vai ser colocando um limite, deixando chorar. Né? Então acho que essa relação, sabe, eu preciso me dominar para eu me pertencer e poder me doar. Aí eu vou alcançar a felicidade. Então acho que as mães e os pais precisam ter isso muito claro, né? Para ser feliz a gente precisa amadurecer. Sim. E a família é uma escola de maturidade. Só não amadurece quem não quiser na família. Porque a oportunidade, assim, todo dia. Você está sempre se melhorando, né? Sempre, sempre. Simone, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que você encerrasse deixando uma mensagem positiva a todas nós, mães, para a gente acalmar essa pressão que muitas vezes é a gente que cria, né? A gente acaba criando toda essa pressão. Eu gosto de dizer para as mães assim, olha... pensem, né, que você é a pessoa certa para conduzir o seu filho no caminho da vida, né? Então assim, você é a mãe, né? Saiu da sua barriga, então você é a pessoa que pode fazer o melhor por ele. O melhor não é a perfeição, porque perfeição não existe, então não idealize. O melhor é o seu melhor todos os dias. Então assim, quando a gente luta para ser melhor todos os dias, o filho percebe. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Pode acreditar, eu tenho filhos adultos e eu vejo isso. Eu sou perfeita? Claro que não. Se eles pudessem vir aqui falar, vocês iam chorar de rir com as coisas que já aconteceram na minha casa. Mas chorar de rir porque a gente dá altas risadas conversando. Mãe, lembra aquele dia que não sei o que? Lembra? Nossa! É assim, né? Então assim, errei muito. Só que eles conseguem identificar a luta. Tentei fazer o meu melhor todos os dias. Então, quando a gente tem esse empenho, olha, vai firme que dá certo, né? Então, busque formação sólida, com pessoas que vocês vejam que têm princípios, né? Formação em virtudes, procurar crescer, amadurecer. E tendo essa formação, sigam em frente, sem ficar dando muito ouvido para tudo que se fala, sem ficar olhando muito nas redes sociais as cenas lindas de uma família ou de outra, falar, eu não tenho isso na minha casa. Valoriza o dia a dia, valoriza o pequenininho, porque a vida é feita das coisas cotidianas, né? O que vai deixar marca na vida do seu filho é o pequeno, é o almoço, é o jantar, é escovar os dentes, né? É aquela brincadeira dentro de casa, não são as grandes viagens, as grandes coisas que a gente programa, né? A criança é simples e ela precisa de pouco. O que ela precisa mesmo é de pais e mães que a amem, que coloquem limites, que orientem
e que lutem por fazer o seu melhor todos os dias. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Simone. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Simone, ela tem nas redes sociais um papel bastante ativo, tem bastante assuntos lá provocativos e reflexivos também, então sigam lá nas redes sociais. Esse podcast vai estar disponível no Spotify e também no YouTube. Continuem seguindo a gente e a gente se vê na próxima. Obrigada.